Vamos falar sobre intervalos. Bom, quando a gente fala de intervalos, a gente está se referindo a uma distância entre duas notas. Esse intervalo ele pode ser melódico ou ele pode ser harmônico. Bem, quando a gente fala de intervalo melódico, a gente está falando de notas que acontecem em momentos diferentes. Quando a gente fala de intervalo harmônico, a gente está falando de notas que acontecem no mesmo momento. Certo? Então, intervalos, a gente está sempre se referindo a duas notas acontecendo, ou em momentos diferentes, ou no mesmo momento. Vamos começar falando sobre os intervalos melódicos. A gaita ela é essencialmente um instrumento melódico. Então, a gente geralmente está tocando uma nota e depois outra nota. A gente pode executar também notas juntas, como a gente já até comentou sobre isso em outras aulas, mas a gente vai dar prioridade para tocar como um instrumento melódico mesmo. E por que a gente precisa compreender os intervalos? Porque eles estão ligados às classificações das escalas, as escalas maiores, menores. Os acordes, eles também têm esse tipo de classificação, maiores e menores, acordes suspensos, acordes aumentados. Então, tudo isso se refere a alguma classificação de um intervalo que faz parte desse acorde ou das escalas. Então, o que a gente precisa saber quando a gente está falando de intervalos? Vamos pensar primeiro na escala de Dó maior. Ela é a nossa referência para esse momento. A escala de Dó maior, como toda escala maior, toda escala diatônica, ela tem 7 notas. Então, a escala de Dó maior ela tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Bem, a gente pode classificar todas essas notas com relação à primeira nota da escala, para a gente poder entender o que a gente está falando sobre esses intervalos. Então, a princípio, vamos ter o Dó como referência e a gente vai ter as outras notas das escalas, a gente chama também de graus da escala. Então, o Ré, ele, em relação ao Dó, ele é o segundo grau da escala. A gente tem o Dó e tem o Ré. Depois a gente tem o Mi, que seria o terceiro grau. A gente sempre conta, quando a gente está classificando intervalos, a gente conta a primeira nota também. Então a gente tem Dó, Ré, Mi. O Mi é o terceiro grau, o Fá o quarto, o Sol o quinto, aí a gente tem o Lá, que é o sexto grau, e o Si, que é o sétimo grau. Então a gente tem as 7 notas que completam a escala. Com isso, cada uma dessas notas a gente vai poder classificar. Então o Ré em relação ao Dó, que a gente chama de uma segunda. O Mi é uma terça, o Fá uma quarta, o Sol uma quinta, o Lá uma sexta e o Si é a sétima do Dó. Bom, se a gente continuar, a gente chega no que a gente chama de oitava. O que é a oitava? Se a gente continuasse a escala, a gente teria um Dó novamente. Após o Si, a próxima nota seria o Dó. E quando a gente fala de oitava, a gente está falando justamente da mesma nota acontecendo numa outra região. Nesse caso, como a gente está subindo, a gente está falando da mesma nota acontecendo numa região mais aguda. Bem, as oitavas é um assunto muito interessante para a gente compreender bem também, porque a gente já comentou que eu tenho uma gaita que tem 3 oitavas, eu tenho uma gaita que tem 4 oitavas, e o que isso quer dizer? Vou mostrar aqui na minha gaita. Quer dizer que... Bom, isso quer dizer que a gente tem as notas se repetindo em regiões mais graves ou mais agudas. Nessa minha gaita, é uma gaita de 4 oitavas. Então a gente tem essas notas se repetindo em 4 regiões diferentes do instrumento. Na prática, como é que isso soa pra gente? O que quer dizer uma oitava? Eu vou fazer uma frase melódica aqui em Dó maior, pra gente ouvir e entender o que quer dizer essa oitava. Se eu fizer isso uma oitava acima, ele soa aqui. Se eu fizer 2 oitavas acima, vai soar nessa região. Duas oitavas acima em relação. Então é uma sequência das mesmas notas. Eu toquei aqui Dó, Ré, Mi, Fá. E depois eu voltei. Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó.
No caso dessa gaita, eu ainda teria uma oitava para baixo ainda. Bom, então entender essas oitavas é importante para a gente reduzir a quantidade de informação que a gente tem que absorver com relação ao instrumento. A gente observando a gaita cromática, ela tem 4 oitavas, a gente consegue dividir ela em 4 porções iguais quando a gente entende o que é essa oitava. Bom, em termos físicos, o que acontece? O que é uma oitava? Quando a gente toca qualquer nota, ela tem um número de vibrações por segundo. O que a gente chama de hertz é o número de ciclos que essa nota executa por segundo. Então, por exemplo, a gente tem esse Lá aqui, ó. O primeiro que eu toquei, ele é um Lá que vibra em 440 Hz, ou seja, ele vibra 440 vezes por segundo. Quando a gente toca um outro Lá, mais grave, é uma relação de metade. Ele vibra 220 vezes por segundo. Então, as oitavas, elas fisicamente, elas representam isso também. Elas representam uma relação de dobro e metade. Quando a gente sobe uma oitava, a gente está dobrando o número de ciclos que essa nota está vibrando. Quando a gente desce uma oitava, a gente está dividindo pela metade. Bom, a gente vai falar mais sobre intervalos, para a gente poder compreender como é que esses intervalos estão inseridos dentro dos acordes e dentro das escalas. E a gente vai aprender a classificar esses intervalos dentro das escalas para a gente conseguir executar escalas maiores e menores, por exemplo, em qualquer tonalidade. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz essa escala, escolhendo o tom que você quer. Você escolhe a nota de origem, a partir disso você consegue montar a escala, mesmo que você nunca tenha feito, porque todas as escalas elas seguem uma proporção. A gente vai aprender isso aplicando os intervalos. Então é isso, pessoal. Acompanhe a próxima aula aí que a gente vai se aprofundar nos intervalos.